Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Alberto, discente do Residência Pedagógica da Universidade Federal de Uberlândia em Tuiutaba, Minas Gerais, no componente de Ciências e Biologia. Nesse vídeo, novamente, a gente vai estar falando sobre conteúdos do ensino médio. Hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre o ciclo celular e a meiose. Apesar de sempre caracterizarmos a meiose como células gaméticas humanas, né, a exemplo, o óvulo, o espermatozoide, é interessante que a gente denote, já aqui nesse primeiro slide, como essas mesmas células podem estar presentes de formas diferentes, né, estratégias reprodutivas diferentes. A exemplo, a gente trouxe aqui hoje as plantas, né? No primeiro quadro, as traqueófitas, né, representada por briófitas e pteridófitas, musgos e samambaias. No quadro ao lado, as gimnospermas, que são as plantas com sementes, né? A gente tem exemplares de pinheiros e araucárias. E a angiospermas, são as plantas com flores, cactos, quaresmeiras, o capim, a cana-de-açúcar, o milho, entre outras plantas. Então é interessante que a gente veja essa variabilidade de estratégias reprodutivas e as possibilidades de células gaméticas, de células reprodutivas, não se atendo somente às células gaméticas humanas, né, o óvulo e o espermatozoide. Então é interessante que a gente compreenda essa diversidade e essa variabilidade das possibilidades do ciclo celular e também da meiose. Bom, para início de conversa, o ciclo celular corresponde aos processos que ocorrem desde o surgimento da célula até a sua morte, a apoptose. E que o ciclo celular representa, em suma, o período de vida dessa célula, que é de intenso metabolismo e de atividades. A gente vai destacar no ciclo celular as atividades que subsidiam, ou seja, que vão deixar acontecer o processo de divisão celular ou multiplicação. Durante esse período, a célula passa por diversos processos que variam entre diferentes tipos de células. O ciclo celular é dividido em duas fases: a intérfase e a divisão celular, seja mitose ou meiose. Se a gente considerar a interfase, né, interfase, ela é uma fase que se encontra entre as divisões celulares. É o período mais longo do ciclo celular, pois é nele que ocorre a replicação do DNA, a divisão dos centríolos e a própria produção de proteínas. A interfase, então, ela vai ser caracterizada genericamente por se subdividir em três fases: a G1, a S e a G2. E se você quer saber um pouco mais sobre essa fase do ciclo celular, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo em que fizemos uma abordagem mais detalhada dessa fase junto à mitose. Mas é interessante que a gente não se esqueça que a preparação para a divisão celular ocorre tanto para a mitose quanto para a meiose, sendo esses dois possíveis processos de divisão celular. A gente vai frisar algumas diferenças entre esses dois processos de divisão celular, a mitose e a meiose. A primeira característica de diferenciação é o produto, ou seja, o que teremos ao final dos dois processos de divisão. Na mitose, teremos duas células filhas. Já na meiose, são produzidas quatro células filhas. Essas células filhas elas vão se diferenciar também pela quantidade de material genético. Na mitose, teremos então duas células filhas idênticas à célula mãe, com a mesma quantidade de material genético, ou seja, o arranjo genético completo. Na meiose, teremos quatro células filhas, com metade do material genético. E por essa condição, vamos caracterizar a mitose como a divisão celular que irá gerar células diploides, ou 2Ns, que têm o arranjo genético completo, sendo uma condição para a divisão de células somáticas, aquelas que somam e constituem a forma e organização do corpo dos organismos, dos indivíduos. Já a meiose, ela irá gerar células haploides, células N, aquelas que têm metade do arranjo genético, uma condição de divisão de células gaméticas ou de reprodução, aquelas que possibilitam a reprodução sexuada, ou seja, a reprodução com troca de material genético. E é interessante que a gente tome essa dinâmica de fecundação, onde duas células gaméticas N, a exemplo que a gente tomou de humanos, óvulo e espermatozoide, vão gerar um indivíduo 2Ns.
Para que isso tudo aconteça, é interessante sabermos que a mitose ocorre apenas um processo de divisão celular. Já a meiose são duas divisões. Agora sim, vamos à meiose. Nesse processo, a gente vai verificar duas divisões celulares consecutivas, as quais são denominadas meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 é a primeira divisão, sendo essa etapa considerada reducional, uma vez que no final teremos duas células com metade do conjunto cromossômico original, de mesma forma que a mitose. Já a meiose 2 é a segunda divisão, sendo que essa etapa ela é considerada equacional. E ela é chamada assim porque ocorre apenas a separação das cromátides. E é importante deixar claro que entre a meiose 1 e a meiose 2 não há nenhuma duplicação do material genético. A meiose 2 é bastante parecida com a divisão mitótica, né, da mitose. E a gente vai ver a seguir as etapas dessas divisões, tanto da meiose 1 quanto da meiose 2. Bom, se a gente lembrar das etapas da mitose, a gente vai ter 4 fases: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Do mesmo jeito, a meiose também vai se dividir em 4 fases. No entanto, a gente vai ter 2 ciclos de cada fase. É interessante que a gente note que a meiose 1 vai se iniciar na prófase 1. Essa fase é marcada pela condensação progressiva dos cromossomos, troca do material genético entre as cromátides não irmãs, formação das fibras do fuso e desassociação do envoltório nuclear, o núcleo, contendo também o início da migração dos cromossomos homólogos em direção à linha equatorial da célula, ou seja, o meio. A prófase 1, para início de conversa, ela é dividida em 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. O leptóteno, nessa fase, ela vai ter uma duplicação dos cromossomos formados por duas cromátides irmãs, fazendo com que cada uma das cópias dos cromossomos duplicados eles estejam ligados entre si, conectados pelos centrómeros, sendo uma estrutura fina e alongada. É o início da condensação desses cromossomos. Na fase do zigóteno, os cromossomos pareiam-se com seus homólogos de maneira que os genes ficam alinhados e forma-se um complexo proteico de nome sinaptonêmico, que lembra a espécie de uma estrutura de zíper e mantém os cromossomos homólogos unidos. Na fase do paquíteno, quando esse complexo proteico já está formado, a gente diz que os cromossomos homólogos estão em sinapse. E os pares homólogos associados são chamados de bivalente, ou seja, eles têm duas valências. O paquíteno ele vai iniciar quando os cromossomos estão em sinapses. Durante esse emparelhamento, ocorre a permutação, ou seja, o crossing over, processo que se caracteriza pela quebra das cromátides e a ligação dessas porções aos segmentos correspondentes na cromátide irmã. Ou seja, uma troca de parte entre os cromossomos homólogos, contribuindo para que haja novas combinações genéticas e aumentando a variabilidade genética das espécies. Já na fase diplóteno da prófase 1, o complexo sinaptonêmico ele vai desaparecer, sendo verificada uma leve separação entre os cromossomos homólogos, mas eles ainda permanecem unidos como consequência da coesão das cromátides irmãs, ou seja, dessas trocas, né, do crossing over. Nos pontos em que ocorreu a permutação, os cromossomos estão unidos em uma configuração em forma de X, que recebe o nome de quiasmas. A diacinese, na diacinese, os cromossomos homólogos estão separados, unidos apenas pelos quiasmas. E a gente pode observar que nessa fase há a quebra do envoltório nuclear e o desaparecimento total do nucleolo. A gente passou pela primeira fase da meiose 1, a prófase. Na metáfase 1, a gente pode verificar que os cromossomos homólogos estão dispostos na placa equatorial, na placa metafásica da célula. Essa disposição ela é conseguida graças à ação dos microtúbulos, na formação das fibras do fuso, que se ligam aos cromossomos e vão guiando eles para essa disposição. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos separam-se e são puxados para os polos opostos das células, sendo guiados pelas fibras do fuso. E é importante deixar claro que na anáfase 1, os centrómeros não se separam e as cromátides irmãs também permanecem unidas. É interessante que a gente saiba que nessa fase os cromossomos eles são puxados inteiros para cada polo da célula. Na telófase 1, a gente pode verificar que cada polo da célula vai apresentar um conjunto haploide
completo de cromossomos, ou seja, N, os quais estão duplicados. E eu repito, esses cromossomos estão duplicados. Então, a gente tem duas cópias de um conjunto haploide. Os cromossomos começam a se descondensar e, em alguns casos, o envoltório nuclear vai voltar a se formar. O nucleolo reaparece. E acontece também a divisão do citoplasma, que a gente chama de citocinese, geralmente de maneira simultânea com a telófase, sendo responsável por gerar agora duas células filhas. A gente passou pela primeira divisão celular da meiose, né, onde a gente gerou duas células filhas com o conjunto haploide completo. A meiose 2 vai ser a segunda divisão, lembrando que ela é considerada equacional, porque ela ocorre a separação apenas das cromátides. Na meiose 1, a gente separou o cromossomo inteiro, né, o conjunto haploide inteiro. Já na meiose 2, a gente vai separar, então, apenas as cromátides. Ela vai iniciar na prófase 2 e verifica-se a formação das fibras do fuso, a desorganização do envoltório nuclear, caso ele esteja reconstruído, como a gente falou que ele acontece em alguns casos, e o desaparecimento do nucleolo. Os cromossomos, os quais ainda estão formados por duas cromátides irmãs, iniciam-se a sua movimentação em direção à placa metafásica. Nessa fase, os cromossomos eles vão voltar a se condensar. Na metáfase 2, os cromossomos já vão estar alinhados na placa metafásica, ou seja, na placa equatorial das células, e os cinetocoros, que são complexos formados por proteínas e localizados nos centrômeros das cromátides irmãs, vão estar ligados aos microtúbulos dos polos opostos. É interessante que a gente saiba dessa informação porque na anáfase 2 os cromossomos separam-se e as cromátides, agora separadas, vão migrar para os polos opostos. As cromátides, a partir desse momento, elas vão ficar como cromossomos individuais. Então, na primeira divisão da meiose, a gente separou o conjunto cromossômico completo, né, o conjunto haploide completo. Só que na anáfase 2, quem vai se separar vão ser apenas as cromátides. Então, a gente tinha um cromossomo duplicado e agora a gente vai ter somente um cromossomo individual. Na telófase 2, né, a última fase da meiose, há uma reorganização celular. O envoltório nuclear e o nucleolo vão reaparecer, os cromossomos vão começar a se descondensar, e ao mesmo tempo em que a telófase ocorre, o citoplasma vai dividir-se novamente, né, a citocinese. Nessa etapa, formam-se duas células filhas para cada célula que iniciou a meiose 2. Então, como iniciamos a meiose 2 com duas células filhas, ao final desse processo, a gente vai ter 4 células com metade do material genético. Eu espero que vocês tenham curtido o material e muito obrigado por nos acompanharem até aqui. Até a próxima aula!